Hoje, o teu cliente compra ou é tu que vende? Quais que são as características de um bom vendedor? Tu não existisse na tua empresa, que falta tu faria pro teu cliente? Estamos começando mais um BradoCast, o maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje estamos aqui na presença da Thaís Klippel, que é fundadora da TK Paim, Desenvolvimento de Pessoas e Negócios. Ela tem MBA em Gestão Estratégico de Marketing e Vendas e mais de 18 anos de experiência nas áreas de gestão e pessoas. Perfeito, e deu pra ver que pelo currículo da Thaís a gente vai ter um episódio sensacional. Mas antes da gente começar esse podcast, a gente tem um convite muito importante a fazer pra vocês. No dia 7 de outubro deste ano, a Microempa estará realizando o 2º Congresso Serrano de Vendas aqui em Caxias do Sul. Perfeito, e pra quem não conhece o congresso, a primeira edição também aconteceu aqui em Caxias do Sul e reuniu 6 dos maiores experts em vendas conhecidos no Brasil e também no exterior. O mega evento contou com uma série de palestras, espaço temático para coffee break, muito networking e um happy hour de encerramento. E a 2ª edição do maior evento de vendas da Serra Gaúcha contará com 5 dos maiores palestrantes e especialistas em vendas. Vai ser um dia inteiro de conteúdo focado em venda, treinamento, motivação, networking e muito mais. E ainda, utilizando o cupom BRADOCAST, você ganha 10% de desconto. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui agora na tela ou clica no link da descrição para saber mais sobre o evento. Perfeito. E esses eventos são enriquecedores. Tem muito conteúdo, você precisa participar, porque a gente, por experiência própria, a gente sabe que congressos como esse são muito enriquecedores. Não concorda, Thaís? Muito demais. A Serra respira negócios, né? Muito então, que bem. bom que a gente pode compartilhar com esses feras que vão estar aí, né? Aham. E a Microempa dando show como sempre, né? Como sempre. Microempa. O primeiro evento já foi um É espetáculo, verdade. né? E agora, com certeza, o segundo vai superar. Vai, com certeza. Vai isso. superar. E começando assim, Thaís, quais que são as características de um bom vendedor? Ah, meu Deus, são várias, né? Várias. Mas eu gosto de dizer, guris, que além de comunicação, persuasão, um vendedor hoje precisa ter vocação para servir. Legal. Servir, sabe? Gostar de gente, de servir. Eu acredito que essa tem sido a soft skills mais requisitada aí no pós-pandemia. Gostar de servir. Vendedor, quem está trabalhando, né, com um cliente final aí na ponta, precisa gostar de gente e gostar de servir. Afinal, todos somos vendedores, né? Sempre. A gente tem que vender a nós mesmos algum produto, alguma recomendação até, né? A gente acaba vendendo, mas realmente, vender para os outros é mais difícil, né? Sim. E requer muito treinamento, muita expertise, Muita expertise. e muita vontade. Claro. E tem coisa que as pessoas não entendem, que a venda ela é um relacionamento. Tu tem que entregar. Não é Exato. só um produto, não é só um serviço. Tu tem que entregar uma experiência pra pessoa, Claro, né? claro. Porque a venda não é só, você pegou meu produto, você me pagou, acabou aí. Não, é o relacionamento, né? Até Lógico. porque a gente entra depois em recorrência. Pode ser que tu venda Claro. de novo pra outra pessoa. Claro. Então tu coloca ali a característica de servir. Tem mais alguma que tu coloca junto? Sim, até pensando nisso que vocês estão falando, produto e serviço a gente compra em qualquer lugar. Sim. Inclusive no conforto de casa. Aqui, com esse cara aqui, a gente compra qualquer coisa. Agora, o que vai fazer um cliente escolher você ou eu, ou o cara que está nos ouvindo? É a base do relacionamento, é o diferencial baseado em atendimento, em jornadas de experiência. Sim. Não é só o produto, o que ele faz por ti, o benefício do produto ou do serviço, mas sim esse relacionamento que vocês mencionaram, né? E a gente percebe assim que nos treinamentos, muitas vezes eu estou todo dia dentro das empresas e todo dia o maior desafio talvez das empresas seja vender mais. Vender mais. Seja criar essa recorrência, criar esse relacionamento. E quando a gente começa a abordar isso nos treinamentos, o pessoal me diz assim, Thaís, tu vê o preço, porque a concorrência. Cara, tu precisa criar uma jornada incrível para que o teu cliente prefira comprar contigo. Sim, existem concorrentes que têm um preço diferente, um menor preço, mas ele vai perceber valor e criar estratégias voltadas para percepção de valor.
Não é uma tarefa fácil. Não é. Exige muito percepção da equipe, de olhar para o cliente, de entender, de se colocar no lugar do cliente quando ele está fazendo o seu processo de compra. Porque a jornada, guris, ela não começa quando eu estou consumindo, quando eu estou dentro do ponto de venda. Ela começa em casa. Quando tu pensa no produto, tu diz assim, cara, eu preciso comprar isso aqui. Ali começou a tua jornada quando eu começo a te procurar e não te encontro. Vocês sabem que eu dou aula na UX de gestão, no MBA da UX de gestão de experiência do cliente, né, na pós. Legal. E esses dias os meus alunos perguntaram assim, um deles perguntou assim, prof, o que tu acha do metaverso? Cara, é incrível, né? Metaverso, inteligência artificial. Quando a gente fala de experiência do cliente, a maioria das pessoas ainda tem essa pegada de acreditar que a experiência do cliente é o robô que vai vir te atender e são os provadores, nossa, aquela coisa uau. E aí ele disse, o que tu acha do metaverso? Eu disse, cara, não adianta a tua empresa querer abrir uma franquia no metaverso se tu não responde o WhatsApp pro cliente. Totalmente. Se tu tá cheio de anti-marketing dentro do teu negócio. Então, é óbvio que a inteligência artificial, o metaverso, o chat GPT, tudo isso é incrível. Mas a gente precisa fazer o básico bem feito antes de tentar pensar nas maiores tendências mercadológicas quando se fala em experiência. Porque a experiência negativa é uma experiência. E quando você elimina ela, a gente já está falando de experiência positiva. E não necessariamente tu colocar um óculos de inteligência artificial ali dentro pro cara. Isso é bacana, é legal, vai fazer parte de uma microjornada. Mas, cara, o que o cara quer quando ele está comprando ali? Ele quer o básico bem feito. Ele quer, sabe aquela promessa que tu faz? Ele quer que tu entregue aquilo ali. Isso é experiência. E isso faz parte de uma competência de vendas que não é qualquer um que acorda assim, então agora se nada der certo eu vou ser vendedor e vou... Não é assim. Você precisa se preparar, você precisa ter essas ferramentas, esses recursos. Né? O feijão com arroz bem feito sempre deu certo, sempre, né? Isso a gente vê não só em vendas, em qualquer área da vida. Sim. O feijão com arroz, aquela sopa bem feita, tradicional da vovó, sempre deu certo. Né? E sempre vai continuar dando certo, né? E o problema é quando o vendedor, ele tenta fazer o arroz e feijão e ele acaba se passando e promete um bife pro cliente. Mas ele não tem como entregar. Um bife mal passado, suculento, aí tu já viu. Ele fica assim, cara, eu vou te entregar o meu produto e muito mais. Tu vai ter, assim, um negócio absurdo. E o cliente fecha. E aí? E não existe. Como é que tu entrega? Não existe. Isso é bem Eu complicado. encontro isso muito nas empresas, né? O não conseguir entregar, de fato, né? Seja pela experiência ou até mesmo pelo desempenho do produto ou do serviço. E aí, quando vocês estavam falando do bife, eu lembrei do UAU, né? Muito se fala sobre esse framework, né? O UAU, né? O modelo Disney de atender, de encantar o cliente. E quando eu vou fazer os meus treinamentos, quando eu vou para dentro das empresas, eu digo assim, cara, é muito legal, uau. Que bom que tu pensa e uau. Só que o teu foco não pode ser isso, justamente porque eu preciso pensar no básico bem feito, porque é isso que me traz o cliente recorrente. O uau é caro, o uau tu não pode fazer todo dia, e o uau, quando tu começa a repetir, ele vira feijão com arroz. O cliente fica esperando isso, ou seja, o uau é o pulo do gato depois que tu tá alinhado, que esse básico bem feito tá sendo entregue. Porque que adianta tu pensar num uau se tu não consegue entregar a promessa aí, né, para esse cliente? E volta e meia o vendedor se coloca numa posição de não querer estar em contato com o cliente para a parte de relacionamento. Olha, essa semana eu tive um cliente assim. Eu disse, vocês precisam fazer follow-up, né? Manda uma mensagem pro cliente, né? Retoma contato, manter vivo o relacionamento. E um vendedor me disse assim, Thaís, eu mando mensagem pro cara, o cara vai dizer assim, olha aí, ainda bem que tu entrou em contato comigo, porque eu tô com um problema. E aí é a hora que tu tem que mostrar, né, através da tua marca pessoal, que também é uma estratégia do vendedor, né? Fazer marketing pessoal, mas não xalalá. Vendedor xalalento, eu não aguento mais. É fazer marketing pessoal, mas é de verdade. E a partir daí se mostrar presente para resolver problema. Vendedor tem que gostar de resolver problema. Tem que gostar. Tem.
Quem trabalha na área comercial vendendo alguma coisa tem que adorar isso, porque isso te gera algumas oportunidades. Tem segmentos que o vendedor vende o primeiro produto e o segundo, quem vende é o cara que resolve o problema. Esse conceito ele cabe muito na oficina. Tu vai lá e compra um carro zero. O primeiro carro, quem vende é o vendedor. O segundo, quem vende é o pessoal da oficina. Exato. A maneira com que você foi atendido no decorrer da tua jornada ali dentro, né? E tem uma série de outros produtos que é da mesma forma. E essa tem sido uma virada de chave que a gente tem proposto assim dentro das empresas, né? Você precisa instigar a tua equipe a fazer isso, a olhar para isso. E claro, isso depende muito da liderança que tá lá. Da liderança. Da liderança. O bom vendedor é aquele que sempre veste a camiseta, não só da empresa, mas do produto que está vendendo, né? Não adianta querer vender algum produto, serviço, se tu não acredita de fato naquele serviço, né? Tu vai estar vendendo uma mentira pro cliente, porque tu mesmo não acredita, né? E se tu fosse citar, assim, quais são as características que mais influencia o cliente a comprar aquele serviço ou produto? Bom, essa é uma pergunta clássica e uma pergunta bem medonha, né? Porque muitas vezes eu pergunto assim para os meus alunos e nas empresas para os meus clientes. Hoje, o teu cliente compra ou é tu que vende? Porque existe um abismo de diferença. Se é o cliente que compra ou se é o vendedor que vende. Porque aí o tipo de persuasão, o tipo de gatilho, o tipo de experiência, ele vai depender muito desse contexto. Então existem uma série de coisas. Tem muito vendedor que quer falar. A oratória e falta escutatória, né? Perfeito. O que o cliente diz, o tipo de sondagem, como é que é a dor dele, o que ele conhece do produto. Hoje, raramente você vai se deparar, e principalmente na nossa região, uma região de indústria que tem uma venda técnica muito forte, a venda de relacionamento, é pouquíssimo provável que o teu cliente não conheça ou não saiba sobre o produto que ele está fazendo esse levantamento. Então, o tipo de gatilho de confiança, quando eu sento na tua frente, eu preciso acreditar que você é uma autoridade no assunto, que você sabe o que você está falando. E não que você tenta me convencer porque eu não sei disso. Não é essa o pulo do gato, né? Então, entender esse contexto é importante para responder essa tua pergunta, Carlos. Bom, quais são as características? A comunicação, ela é a principal característica de qualquer profissional, de qualquer área. Você precisa saber se comunicar. Perfeito. Mas a comunicação pressupõe a escuta ativa. O que o cliente diz, o momento que ele diz, o tom que ele traz, a emoção que ele traz, o contexto da dor dele, né? Sim. Tem alguns especialistas que não gostam mais de usar essa expressão dor, né? O cliente não sente dor. Não, mas é só para contextualizar a demanda, né? Demanda. Os gatilhos que eu vou usar com ele depende. Eu recebo muita demanda assim, Thaís, eu quero curso de técnicas de venda. Até uns 4 anos atrás, eu não dava esse tipo de curso. Porque eu achava um horror. Um horror tu ter que falar sobre isso. Gatilho, sobre que tipo de estratégia, que tipo de palavra colocar. E aquela coisa assim, a técnica das 2 vantagens. Então, ou dos gatilhos de escassez. Porque às vezes as pessoas usam deliberadamente sem atentar assim, para os efeitos colaterais, né? Abuso no persuasão, só hoje. né? Aí amanhã tu vai lá, amanhã novo. também. Depois de amanhã É que funcionou, também. né? Funcionou, vai usando. E aí isso perde perde essa autoridade para fazer o negócio ali que o cliente se sente enganado, né? Então, os gatilhos mentais, a programação neurolinguística, a comunicação, tudo isso são contextos que eu consigo identificar que esse vendedor precisa estar, mas eu preciso estar com essa pergunta na cabeça. Sou eu que vendo ou é o meu cliente que compra? O tipo de abordagem. Então, estar com uma escuta ativa extremamente alinhada vai ajudar nesse processo de entendimento e de persuasão. Que é o maior pecado dos vendedores, porque poucos escutam, né? Exatamente. Afinal, resumindo o que tu falou, como que a gente vai sanar a dor do nosso cliente, a vontade do nosso cliente, se a gente não sabe o que ele está querendo, né? Se a gente quer só vender, falar e mostrar por que é bom, por que serve.
Poucos vendedores são aqueles que ao te ver, falam o que tu precisa, qual que é a tua dor, como que eu posso te ajudar. Muitos já começam a vender, eu tenho esse produto aqui, eu tenho aquele outro. E o cliente pede alguma coisa, ele já oferece 5 outras diferentes, né? E isso define muito bem o perfil do vendedor, né? Define se o cliente vai ficar satisfeito com aquele atendimento e vai estar disposto a pagar por aquele serviço, né, do vendedor. Eu vejo isso muito quando eu vou comprar roupa, quando eu vou até num supermercado. Claro. Se a pessoa, por exemplo, se a atendente do supermercado está passando minhas compras de maneira carinhosa, por exemplo, com um sorriso, atenciosa... Diferente. É muito diferente o atendimento, né? Muda a experiência. Eu tenho uma expressão que eu vou falar aqui, tá? Que eu digo assim, cara de areia mijada não vende. Porque primeiro eu compro vocês para depois comprar o que vocês vendem. Perfeito. Então, se é num caixa do supermercado, se é comprando pão na padaria, ou se é comprando um imóvel, ou uma máquina de milhões, primeiro eu compro quem tá... Primeiro o vendedor, a pessoa, o ser humano. E para isso, eu preciso de conexão. E como é que a gente gera conexão com outra pessoa? Primeiro é o olhar. E tem, claro... Isso no presencial, né? É o olhar, o sorriso, o se interessar, o corpo em direção àquela pessoa. Então, tem uma série de estratégias que é interesse em pessoas. No on também. Quando alguém manda uma mensagem, a gente também usa algumas estratégias justamente porque eu também tenho que gerar conexão. Totalmente. Agora, tu chega às vezes em alguns lugares, a pessoa tá lá caída. Sem vontade, né? E é aquela coisa... O que era pra ti? O que era pra ti? O que era pra ti? É o tipo de pergunta. Quando a gente fala de sondagem, entender... Tu tá ali falando, porque o meu produto é bom, porque ele faz isso, faz aquilo, e benefício, blá, 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 e o cliente tá olhando pra ti e dizendo assim, e eu com isso na cabeça dele. E daí? Kiko, né? E daí? Porque ele não enxerga esse valor. Porque tu tá falando o que é bom pra ti, não o que é bom pra ele. Porque eu não sei o que é bom pra ele, porque eu não perguntei. Não perguntou. Exatamente. O que tu mais valoriza quando tu quer tomar água? O que tem que conter nessa xícara? Então, a gente não consegue mensurar a expectativa do cliente se eu presumo que é... não, mas esse benefício é bom e é bom para todos. Não é. Não é assim que funciona. E isso influencia o quanto aquele cliente está disposto a investir naquele produto e naquela empresa, né? Totalmente. Continuando no meu exemplo, se eu vou numa loja de roupa e quem for me atender faz um atendimento atencioso, pergunta o que eu quero, entende o que eu tô precisando, entende qual que é... tu quer uma roupa clara? Então vamos ver modelos de roupa para ti, de calça, de camisa para ti, que vai encaixar para ti no teu corpo, vai cair bem no teu corpo. Tu fica mais disposto a gastar dinheiro naquela empresa, né? E é oferecer o produto certo, né? Não é oferecer o produto mais caro. É o produto que, nesse caso... E nem o que mais vende, né? E nem o que mais vende. É aquele que vai atender a tua expectativa. Se tu chega pra comprar uma roupa, tu fala que é uma calça branca. Cara, se o cara te oferece uma calça preta, custa R$600, tu não vai comprar. Tem os dois exemplos. Ou se ele mostra uma calça preta, ou se ele só mostra um monte de calça no cabide. Tá aí, as calças que a gente tem. Tu quer? Tá aí, Tá aí, fica à vontade. Será que se precisar de alguma coisa, me chama. Ai, meu Deus. Será que acontece isso? Isso é o mais impressionante. O brasileiro, eu não posso dizer de outras regiões, mas o brasileiro tá acostumado e ele espera por isso. Ele espera que o vendedor seja um péssimo vendedor. E quando existe... É verdade. E quando existe um vendedor muito bom, muito fora da curva, que se destaca... o cliente fica encantado. Surpreende. Sim. Surpreende. Eu aposto, não sei se já aconteceu com vocês, mas quem tá ouvindo aí daqui a pouco já aconteceu. De você até se sentir mal quando você tá... Porque realmente a gente não tá acostumado. No varejo, principalmente. Tu é tão bem atendido que tu se coloca num compromisso de comprar. E aí é o gatilho do compromisso e coerência. A coerência, eu preciso agir com coerência. Então, essa pessoa teve esse compromisso de me atender, de me servir. E aí eu fico com esse gatilho, né? Eu sempre faço uma reflexão assim, né? Qual é o cliente que, em sã consciência, vai pagar mais por um produto que ele pode ter por menos? Olha bem, o cara não é louco, ele tá em sã consciência. O que vai fazer ele pagar mais por algo que ele pode ter por menos? Não tem resposta a não ser o único cara que vai pagar mais por algo que pode ter por menos é o cara que valoriza isso.
Isso que o Carlos e o Bruno têm, que é a experiência, que é o atendimento, que é isso que vai, de fato, fazer diferencial. Uma calça branca tu pode encontrar na internet. Tu não precisa nem... Inclusive, com a jornada ON, que tá incrível, porque o algoritmo não erra. Quando eu entro lá para comprar, o algoritmo vai falar, ele vai me chamar pelo nome. E ele vai dizer que o nome dele é um nomezinho de um avatar bem legal, que eu quero fazer até amizade com ele. Porque quando a Magazine Luiza traz a Magalu, meu Deus do céu, eu tinha vontade de abraçar nela, porque ela era alguém interessada em mim. Aparecia na TV falando em propagandas, aí depois estava no teu celular te chamando pelo teu nome. Isso aí. E às vezes até dizendo, nesse dia chuvoso, e realmente, tu olha pra fora, tá chovendo. Nesse dia chuvoso, por que não adquirir não sei o quê, né? Então não tem como. Eu atendo algumas empresas de varejo que os vendedores reclamam porque eles perdem venda internamente, né, como um canibalizador, pro e-commerce. E aí ele diz assim, porque daí a gente faz tudo, E aí eu sempre trago isso, o algoritmo não erra, então a gente tem que se esforçar mais para ficar ranqueado na cabeça do cliente, para que o cliente saia dali, porque senão todas as lojas seriam quebrado. E hoje o mercado ele é digital, é físico e digital. Então o cliente ele não consegue mais se perceber, ele olhou primeiro, a jornada dele começou aí ele vai para a loja, aí ele volta, aí talvez ele faz a compra, aí ele vai... E aí ele retira na loja ou em outro lugar que é mais perto, porque um pilar da jornada da experiência é a conveniência. Sim. É onde é mais conveniente. A gente já deixou de comprar alguma coisa porque não tinha lugar para estacionar. Muito. Então, é muito mais complexo, mas é com essa vocação de se colocar nesse lugar, de olhar para isso e ter esse interesse, né? Afinal, todas as pessoas que estão comprando... Elas sabem que existem na internet, que elas precisam. Em algum lugar elas vão encontrar na internet. Claro, alguém que faz uma loja que vende e etc. Então, assim, 70% das pessoas já vai fazer uma prévia busca na internet buscando aquele produto que ela quer, né? Aquele produto ou serviço que ela quer. Ter ideia de preço, enfim, etc. Comparativo. Algumas encerram o seu processo de compra por aí, já efetuam a compra e já sanam a sua dor. Mas muitas, eu acho que a grande parte até, vai pro físico para procurar o mesmo produto, para ver, para tocar, para sentir. E é aí que entra o vendedor, e é aí que entra o bom serviço do vendedor. Porque aquele cliente escolheu ir pessoalmente, ir fisicamente, mesmo tendo a oportunidade de comprar digitalmente até por um preço mais em conta, né? Muitas vezes. Mas ele escolheu ir fisicamente e tocar naquele produto e ter a experiência da venda também. Ele quis fazer a jornada. Exato. E isso, o ponto de venda, ele precisa ser mutável para receber... justamente esse público que ele tá lá comprando, escolhendo, identificando, mapeando no ON. E quando ele vai pro físico, é ali que é a cereja do bolo, ali é a captação. Só que muitas vezes é ali que ele tropeça na frente da loja porque os ladrilhos estão erguidos. Aí o cheiro de dentro da loja é horrível, porque tem alguma coisa. O que ele ouve, quando a gente fala de experiência, a gente fala dos sentidos, né? O que ele vê? O que ele ouve, o que ele cheira, o que ele toca, onde ele pisa. Aí tem experiências incríveis e tem experiências trágicas, tragicômicas. Eu acho que é até meio tragicômico. Então, e aí, claro, não depende exclusivamente do vendedor. Porque aí a gente, né, a galera lá vai dizer assim, meu Deus do céu, não depende exclusivamente. Porque aí sim, a gente precisa pensar no ponto de venda como esse lugar para encantar o cliente. E aí tudo que tem lá dentro pode endossar ou não. E é bem isso, não é só o vendedor. Ele tem quantas pessoas vão ter interação com ele no ponto de venda, né? Quantas pessoas vão se comunicar com ele? Então tem o vendedor, daí ele vai no caixa, aí ele vai na expedição, ele vai no pacote. Falando de varejo, né? Tem a transportadora. Então tem uma série de agentes que são responsáveis
pela jornada completa. Sim. A história que ele conta em casa é como é que foi, comprou esse celular aonde, comprou o teu produto aonde. A história que ele vai contar não é assim, não, o vendedor foi legal, mas o cara... É uma experiência única, porque é um processo neurológico, ele não consegue separar em caixinhas. Então, quando a gente fala da sensação final, ele vai dizer, olha, foi bom ou foi ruim, recomenda ou não recomenda. E aí pode ser que tenha sido uma experiência medíocre. Aquela coisa assim, não mudou a minha vida, mas também assim, não vou lembrar de ti com muita facilidade. Então, pensar nisso é pensar em negócio. É pensar em botar dinheiro dentro do teu negócio. Isso que tu falou é muito real. A parada de... Eu comprei um celular, por exemplo. Onde é que tu comprou? Eu não vou contar a loja que eu comprei. Eu vou falar, primeiro eu tava pensando num celular. Aí eu pensei, cara, eu vou comprar esse modelo. Aí eu comecei a pesquisar. Tu conta toda a história. É isso todo aí. o teu processo. E cada etapa do processo conta pra ti, de fato. Conta. Exatamente. Exatamente. É uma paixão isso. E por isso que, voltando à tua primeira pergunta... O cara tem que gostar disso. Ele tem que gostar desse emaranhado de cliente, experiência. Ele tem que gostar disso. Tem que estar preparado para servir. Isso aí, ele não vai ser um cara bom para vender. Tem uma coisa que tu tocou agora, desculpa. Tranquilo, fica à vontade. Te interromper. Tu tocou da questão da loja, né? Boa. Pô, vou entrar na loja, vou tropeçar já no início da loja. Não tá bem organizada. Colocaram um tapete lá, eu tropecei. Isso é muito importante, né? A apresentação não só da loja, mas do ambiente do vendedor, das pessoas dentro da loja, né? A gente vê o exemplo disso, vou dar um exemplo aqui, todo mundo conhece, uma loja da Apple. Tu entra numa loja da Apple, geralmente muito bem posicionada em shoppings, Claro. com uma ambientação maravilhosa, luzes bem posicionadas. Tu vai olhar, o catálogo de produtos estão bem separados. Naquele lugar tu vai encontrar os iPhones de tal linha, nesse aqui os iPhones de outra linha, nesse aqui tu vai encontrar os MacBooks. Em lojas tu sente um cheiro de produto novo, de coisa nova, de celular novo. Tu parece que tu quer agarrar aquilo, tu quer ficar ali dentro. Isso marca a experiência. Mas é claro, vocês são jovens, né? Mas eu sou meio analógica, meio velha. Tinha uma época que a gente ia comprar esse cara aqui... E dentro das grandes redes e ficava numa caixa de vidro, num armário de vidro bem na porta, mas ficava chaveado. E aí tu entrava na loja e aí tu aqui chegava a ter uma luz assim, né? Tu dizia, que incrível, deve ser bem legal. Alguns até botavam umas luzes. O vendedor, ele tinha uma chave no crachá, no pescoço desse lugar ali. E aí tu dizia, nossa, deve ser bem legal esse telefone aqui, né? Ele, com as mãozinhas pra trás, dizia, deve ser. Ele não pegava a chavezinha e abria pra te dizer assim, ó, experimenta. Aí, vem os caras da maçãzinha mordida, com um tarugo desse tamanho, e diz assim, ó, tu quer experimentar? Olha aqui, ó. Toma. Pega, toca. E as pessoas começaram e hoje quem tem a oportunidade no varejo de deixar o cliente provar, experimentar, usufruir, vende mais. Até 36% mais do que outros negócios. Uau. E olha que loucura, 70% da tomada de decisão de compra de um cliente de varejo tá na abordagem. Tá quando ele põe o pé. E aí a primeira coisa que ele vê, que ele ouve, onde ele pisa, toca, senta... A cara do vendedor, 70% do sim do cara tá ali. Os outros 30% é preço, o produto e a maneira com que ele vai embora. Então, quando a gente fala de jornada, de vender, a gente precisa... É toda uma estratégia para vender. Não é só, o gatilho funciona. O gatilho funciona para atrair. É que nem vitrine. Para que serve uma vitrine? Para chamar atenção. Perfeito. Quando o cliente entra, o que tem que fazer? Dar atenção. Isso aí. Não adianta ter uma vitrine. Não adianta. E é a mesma coisa quando a gente fala de experiência, né? O ser humano gosta de ser ouvido. Claro. Ele gosta de ter atenção nele. Lógico. Então tu precisa dar essa atenção. Quando a pessoa se sente assim, atendida, ela fica ali contigo. A gente fala sempre, na internet principalmente, fala sempre dos gatilhos mentais, né? Formas de persuadir, palavras certas e circunstâncias, sendo que o maior gatilho mental
É dar atenção ao cliente. É verdade. Perfeito. Thaís, e o quão diferente é a venda de um produto físico de um serviço? Porque a gente sabe que são coisas bem diferentes. Existe um processo diferente nessa jornada do consumidor? Sim, o que muda? Sim. Primeiro que a gente vai para um vendedor mais consultivo, né? Tá. Para um vendedor que ele precisa entender mais da demanda, ele precisa estar mais mergulhado no cliente. Vender serviço demanda mais relacionamento. E é um ciclo de venda. Serviço, tu tem um ciclo de venda maior do que vender produto. Porque produto, de fato, tu tem dor ou não tem dor. E tu usa muito esse gatilho. Se eu não compro, eu não terei. Quando a gente fala de serviço, talvez não... Eu preciso primeiro trabalhar lá no meu funil de vendas, eu preciso trabalhar com relacionamento, né? Eu preciso chamar a atenção desse cliente, mostrar autoridade. Serviço tem uma coisa incrível que você precisa mostrar que você é bom antes, de fato, do cliente usufruir daquele serviço. Então, existe uma série de coisas que antes... Eu costumo dividir em antes do cliente chegar, quando ele está com a gente, quando ele vai embora. Legal. Quando a gente foca em produto, tu tem lá 3 ações antes, 3 ações durante e 3 ações depois. Porque mais que isso vira 10 mandamentos e ninguém lembra dos 10 mandamentos, né? Quando a gente fala de serviço, o antes, nossa... Tu tem que trabalhar aqui, o antes. Porque é visita, é telefone, é WhatsApp. Geralmente, serviço, tu tá falando de B2B, talvez, que é onde tem uma maior demanda. Então, essa resiliência do consultor, do vendedor, de entender que é bem isso mesmo. Ele vai avaliar a tua proposta, me manda por e-mail, não quero contato. Então, tem uma série de coisas que você precisa ir fazendo para nutrir o relacionamento, nutrir o lead antes dele virar cliente. Né? Então, sei lá, qual é o ciclo de venda? Eu preciso fazer 10 interações para converter um cliente. Dessas 10 interações, como é que você faz essas 10 interações? Como é que você nutre? O primeiro foi um contato telefônico, depois foi uma visita, depois foi um brinde, depois foi uma visita na empresa dele, numa feira, depois foi um convite, ou seja... Quantas etapas ali no antes. O depois também. O durante, aí a gente consegue fazer a implantação mesmo do serviço, né? Mas e o depois, aí sim, manter vivo o relacionamento, trabalhar nas indicações. É bem importante, né? Teve uma experiência que eu gostaria de compartilhar, não vou citar nome. Eu fui numa loja, olha só, fui numa loja de ferramentas. E nessa loja de ferramentas eu queria consertar uma ferramenta minha, precisava de um serviço, né? de uma manutenção da minha ferramenta. E eu fui, nunca tinha ouvido falar dessa loja, era perto da minha casa, eu fui lá. Beleza, entrei lá, vieram dois vendedores falar comigo. Eu era ali, eu fui domado ali, tinha 2, eu era estrela. Estenderam o tapete vermelho. E aí eu falei, eu preciso de tal coisa, esse aparelho tá com problema, preciso de ajuda para auxiliar, beleza. Aí eu pegou, legal, vamos ver, a gente vai avaliar, a gente fica aqui hoje com esse produto, a gente vai avaliar ele, daí eu te passo um orçamento em um dia, amanhã de manhã eu já tô te passando esse orçamento, e aí tu só aprova, a gente já finaliza e tu já vem buscar. Aí beleza, daí ele foi lá, enfim, papo veio, papo vai, a gente tava conversando, comecei a conversar com ele sobre outros equipamentos, outras ferramentas, outras coisas, coisa que eu não pretendia comprar, não pretendia fazer, e eu só tava jogando conversa fora com ele. Era assim, fazia sentido pra mim aquela conversa, né? Eu gostaria de saber daquelas informações. E ele me convenceu de comprar coisa que eu não precisava. Conexão, olha aí. Não precisava. Eu tinha a intenção de comprar, não precisava naquele momento, mas eu comprei porque ele me convenceu. O atendimento dele foi tão bom, foi tão atencioso, que foi aquilo que tu citou. Comprometimento. Claro. Eu me senti na obrigação de fazer, de reciprocidade. De recompensar o vendedor do outro lado. Porque ele fez um trabalho tão excepcional que não é nem pela empresa, não é nem pelo produto, é por ele. Por ele. É pelo vendedor, sim. Ele foi tão bom pelo que ele merece. Pelo relacionamento. É isso. É pelo relacionamento. Às vezes eu brinco com os vendedores, eu digo assim, se tu não existisse, que falta faria? Tu já se perguntou isso? Se tu não existisse pro teu cliente, que falta tu faria? Boa. Essa é boa. E aí eles pensam assim, não, mas é que o meu... se tu não existisse na tua empresa, que falta tu faria pro teu cliente? Porque daqui a pouco é bem isso. De novo, o produto e serviço eu compro em qualquer lugar. Agora, o relacionamento que eu tenho contigo e que você gera com os teus clientes, isso é só teu. Isso ninguém copia. Hoje tu cria um unicórnio azul aqui.
Ninguém tem. Daqui 3 meses alguém cria 3 vezes mais legal. Agora, relacionamento e atendimento não tem cópia, não existe cópia. E aí a gente tem que insistir que a melhor estratégia de venda de negócio hoje é relacionamento, é atendimento. E aí o pessoal diz, mas é que a gente atende bem, o bom atendimento. Eu odeio essa expressão, o bom atendimento. Cara, tu tem que viver atendimento, porque a venda é uma etapa do atendimento e não o contrário. Porque é isso que vai fazer vender, né? A experiência que vende, né? Totalmente. Com certeza. Uau. E Thaís, se tu pudesse trazer algumas dicas para empreendedores e para vendedores, que dica que tu daria? Bom, primeiro isso, né? Tenha vocação para servir, que goste disso. Há um tempo atrás, quando eu fazia perguntas assim, né, principalmente em sala de aula, assim, né, o que tu faz e tal, em aulas de vendas, aí o pessoal dizia assim, então, se nada der certo na minha vida, eu tô fazendo esse curso de vendas, porque daí eu vou ser vendedor. Isso há alguns pares de anos atrás, né? Agora, com a uberização, a gente decaiu um pouco. E aí, às vezes, eu digo assim, cara, olha só, olha o que eu ouvi esses dias. Se nada der certo, primeiro eu vou tentar ser Uber. Aí sim, se não rolar, eu vou ser vendedor. Caraca, tu vê como a gente... E aí entra essa história da dica, né? Primeiro, você ter orgulho de fazer isso, de servir, de estar onde você está. Eu percebo cada vez mais que o próprio vendedor não tem orgulho da profissão de vendas. E tu fez a abertura do nosso podcast falando sobre nós todos somos vendedores. Você precisa vender o teu currículo, a tua aparência, tu precisa negociar em casa, na família, no trabalho. Exato. A gente está vendendo tudo o tempo inteiro. O tempo todo. Não é possível que alguém que de fato leva o pão para casa com essa profissão não tenha tanto orgulho disso. E muitas vezes tu pergunta para ele o que ele faz, ele fala onde ele trabalha, mas ele não fala que ele é vendedor, que ele é consultor de vendas, que ele trabalha na área comercial. Então, a gente precisa começar por aí. Acho que essa é a dica. Primeiro, você está no lugar que você quer estar e você vê isso como algo nobre. Começa por aí, porque aí a gente sabe que essas pessoas estão lá porque elas, por vocação, por querer estar. E tudo bem se não estão, não querem, aí é outra história, né? Segundo, parar de subestimar a profissionalização com o conhecimento, com cursos, muitas vezes quando a gente abre um curso eu ouço assim, mas isso aí eu já sabia, isso aí já tinha ouvido falar, e por que tu não aplica? Isso. Como é que não coloca na prática? Tu não me vem com esse xalalá que tu já sabia e não faz. Pega teu celular, quantos contatos de pós-venda tu fez hoje? Mas tu vê que não tem o tempo. Então tu sabia que era pra fazer, mas não fez. Então, para lá. Então, buscar a ferramenta, participar, fazer networking, investir no marketing pessoal. Você é o melhor e o maior argumento de qualquer coisa que você faça. Então, invista aí em você. E investir em você envolve estar nos eventos lá da Microempa, estar se envolvendo com as pessoas, com outros profissionais, buscar pessoas de referência na área. Porque já que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, tu precisa... Tem uns desgraçados que a gente não escolhe, né? Mas tem outros que tu precisa dar uma aumentada nessa régua aí, né? Não é possível, né? Então, acho que enquanto dica de algumas estratégias, acho que essa pode contribuir com o pessoal aí que tá nas andanças da área de vendas, Perfeito. Eu achei muito bacana isso que tu falou, das pessoas falarem, eu trabalho em tal empresa, mas não destaca que é vendedor, não destaca que é comercial. Agora, o cara que vende o que acredita, o cara que vende o que realmente ama, ele sente orgulho de dizer, eu sou o vendedor. Isso aí. Eu tenho essa veia vendedora. Porque ele gosta do que ele faz. Porque ele sabe que a venda não é empurrar produto na goela abaixo do cliente. É solucionar a dor, que a gente falou, solucionar a demanda. É entender o cliente e entregar aquilo que ele precisa. É isso aí. É solucionar problema, né? Thaís, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast. Vamos abrir esse momento aqui agora para tu divulgar redes. Se tu quiser divulgar alguma coisa, fica Quem não oferece não vende, né? Esse é o mote da minha campanha aí, dos meus treinamentos de vendas, né? Então, primeiro eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Adorei trocar. Como passou rápido, né? Adorei trocar essa ideia com vocês, né? Tentar contribuir um pouquinho com a galera aí que tá curtindo e ouvindo vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E quem quiser ir me acompanhar, o meu arroba, então, é @tcapaim.
O meu site também é www.tcapaim.com.br e eu vou ficar bem feliz em receber vocês lá nas minhas redes e quem sabe conversar um pouquinho mais, né, daqui a um tempo. Que bacana. E para quem ficar com alguma dúvida, vai estar tudo na descrição, né, Tudo na Brunão? descrição. Além disso, o que está na descrição também é o Muito link para importante. saber sobre o segundo congresso de Serrano de Vendas. Segundo Participem. o maior congresso... Estamos falando no maior congresso de vendas da Serra Gaúcha. exatamente. Então, o QR Code apareceu na tela o tempo inteiro aqui. Se você tem interesse, utilize o código Bradocast também. Utilize Vale o cupom destacar Bradocast. 10% de desconto. Não, é imperdível, né? Tem que aproveitar essa É oportunidade. imperdível, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso, muito obrigado. É isso.